Há cerca de 35 anos atrás, eu fazia uma viagem de Nova York para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Eu sempre tive o hábito de viajar para Nova York no período de outono, chegando o inverno, mês de outubro, novembro. E é o mês em que se concentram aqueles furacões, porque este era o período em que eu deveria estar lá me apresentando com um filho que era pequeno para a consulta médica e o tratamento que era feito em Nova York. Ao retornar para o Brasil, um voo Nova York e Rio de Janeiro, depois de 2 horas de voo, o nosso avião entrou em um furacão. Olha, eram, eram movimentos tão bruscos. Você sabe o que é um jato 747 grande? Ele fazia assim, no mesmo tempo ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim. Imagine isso para a gente que estava dentro daquela aeronave. E o mais incrível é que em determinado momento houve uma explosão dentro da aeronave e começou a chover no teto da aeronave. Literalmente chover. Chovia e molhava tudo e todos dentro da aeronave. Eu me lembro que eu passei pelas 5 fases. Primeiro medo, depois horror, depois terror. Depois, uma outra fase que eu não me lembro o nome agora, mas pior do que horror e terror. E finalmente a última fase, que era a aceitação de que iria de fato sucumbir, de que a aeronave iria cair. Não tinha mais pensamento nem alternativa. Isso durante 1 hora e meia praticamente. Eram pancadas, eram barulhos, eram gritos. Parecia filmes de terror. Mas ali estava dentro daquela aeronave eu e o filho de 6 anos de idade, que hoje ele tem 40 anos de idade. Eu me recordo que na fase de aceitação eu abraçava ele junto comigo e eu fiz uma oração naquele momento e disse assim: meu Deus, me dê um momento de serenidade para eu passar para as suas mãos. Me permita, meu Deus, que eu tenha esse momento de serenidade. E o meu filho pequeno vomitava jatos, como todos aqueles 400 passageiros vomitavam, xingavam, gritavam, urravam. Alguns xingavam porque o outro gritava com medo, e o outro gritava: vai cair, vai cair, vai cair. E eu estava ali pedindo a Deus um momento de tranquilidade para passar para as mãos de Deus em paz e em serenidade, porque não queria passar naquele tumulto naquela cabeça de tão desorientada. Daí mais um pouco as coisas começaram a se diminuir, começou a haver menos pancadas, menos... E daí a 1 hora o avião estava voando sobre tranquilidade. Estávamos a 3 horas de voo de viagem, ainda faltávamos mais 5 horas de viagem. 5 a 6 horas de viagem. O avião totalmente vomitado em todos os... vomitado e defecado. Era um mau cheiro horroroso, tanto que não serviram naquela noite o jantar, porque não tinha condições alguma de servir o jantar. Equilibrou-se o voo, todo mundo quietinho, todo mundo tentando dormir, mas quando dava qualquer balanço, qualquer pequena turbulência, todo mundo você via
todo mundo afivelando o cinto de segurança, não é? Pousamos no Rio de Janeiro, num dia bonito de sol, e lembro-me quando esse voo botou as rodas na pista do aeroporto, todos nós aplaudimos o piloto. Porque você imagina o piloto na ponta daquela aeronave, uma aeronave comprida, ele fazia isso e fazia isso e fazia isso. Então era uma loucura total. Eu nunca esqueço dessa experiência. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. No entanto, prova duas coisas. Primeiro, uma coisa do meu querido amigo Lito, que tem aquele canal Aviões e Músicas. Segundo, o avião foi feito para voar nas turbulências. Muito raramente ele é derrubado por uma turbulência. E bom lembrar também que estávamos em um furacão, né? No dia anterior tinha morrido um passageiro. O passageiro foi a óbito em outro voo da Panam, Rio-Nova York, justamente por conta desses furacões que acontecem nesta época, né? Então hoje eu estou aqui, podendo contar para vocês essa história. E depois disso eu continuei voando todos os anos. Foram infinitas viagens para a gente conseguir esta carta de alforria. Então eu pergunto a você nesse instante, será que estava no meu dia de seguir para as mãos de Deus? Será que passar pelas fases de medo, pânico, pavor, horror, aceitação, as 5 fases, né? É difícil, mas a gente consegue. Então, tudo o que a gente quer na vida, a gente consegue. Isso aí para mim é uma lição de vida. Tudo que a gente quer na vida, a gente consegue. Pode não ser nas condições em que você quer, mas nas condições em que são possíveis. Eu contei essa história para você compreender que a gente supera muitas coisas. Isso tem 36 anos, 35 anos, desculpe, que aconteceu. Um voo da Varig, um DC-10 da Varig. Que Deus esteja em seu coração.